Glórias a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome santo do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus por mais este momento em estar reunido juntamente com todos vocês que neste momento estarão a desfrutar juntamente comigo, juntamente com o nosso Senhor, esta palavra abençoada a qual nós temos a meditar neste momento, nesta hora. Eu louvo ao Senhor por mais este momento, porque mesmo a palavra de Deus fala em Salmos, capítulo 3, versículo 5, se nós dormimos ontem e acordamos hoje, passou este dia e aqui estamos, é porque assim o Senhor nos deu esta graça. Então abra o seu coração, deixa o Senhor Jesus Cristo adentrar, deixa o Senhor Jesus Cristo fazer morada, deixa o Senhor Jesus Cristo transformar, purificar, santificar a tua vida, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Porque nós sabemos, caro amigo, caro irmão, caro familiar, caro visitante deste canal, que nós estamos de passagem aqui nesta terra. Nós somos peregrinos, somos forasteiros, nós buscamos a Nova Jerusalém, a cidade cujo artífice e construtor não são os homens, mas o nosso Deus. Então nós temos pouco tempo, a nossa vida é muito passageira, a Bíblia nos trata lá em Tiago 4,14 em diante, como um vapor é a nossa vida. Então deixa o Senhor Jesus Cristo trabalhar, deixa o Senhor Jesus Cristo adentrar na sua vida, para que naquele grande dia todos nós possamos estar do lado direito de Cristo. Isso vai ser realmente especial e maravilhoso. Hoje nós temos uma palavra também da parte de Deus, pela misericórdia do nosso Senhor, para que nós possamos meditar. Por isso eu já digo a você, que pegue a sua Bíblia, que venha testificar juntamente conosco, a palavra que não é dita pelo irmão Paulo, que é dita pelo irmão Paulo, mas não foi escrita por mim, mas foi, irmão, como que eu posso crer numa palavra a qual foi escrita por homens? Mas a palavra de Deus nos fala que homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, deixaram-nos escritas as sagradas e santas escrituras, tanto que a palavra de Deus nos fala que a fé, irmão, a fé é algo que você não vê, é algo que você não pode tocar. Isso sim é fé, quando nós cremos e confiamos e sentimos Deus trabalhar em nossas vidas e em nossos corações. E não obstante disso, hoje nós vamos adentrar numa palavra, irmãos, a qual muitas pessoas muitas das vezes têm dito, mas não têm entendido. Eu louvo e agradeço a Deus por ter concedido o teu Espírito e aberto o meu entendimento, porque a palavra de Deus nos fala, que tudo é as misericórdias do Senhor, não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas de quem Deus se compadece, Romanos capítulo 9, versículo 16, e eu agradeço a Deus por ter se compadecido da minha vida, ter aberto os meus olhos, meu entendimento, para que eu pudesse ler, compreender, viver os santos e sagrados mandamentos do Senhor Jesus Cristo, porque o reino dos céus, irmãos, a palavra de Deus, não se consiste somente em ouvir, mas em também praticar. Tiago capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus nos fala, e não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra do nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo. Então, irmãos, a palavra que nós temos para meditar nesta noite é a respeito de julgar, é a respeito de fazer julgamento. Nós vamos começar a meditar. Abra a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, abra ela em Mateus capítulo 7, versículo 1. Muitas pessoas têm adentrado a conversar, a dizer, a gesticular, a debater, coisa que não cabe a nós, a brigar e discutir, nem pela palavra de Deus e nem por motivo algum, mas muitas das vezes as pessoas entram em conflitos, entram em debates a respeito desta palavra, e muitas das vezes sem o entendimento real dela. A palavra de Deus ela se completa, e nós temos várias passagens para nós meditarmos, e nós vamos dar início pela misericórdia de Deus nesta noite. Então abra a tua Bíblia, abra o teu coração, deixa o Senhor Jesus Cristo falar contigo. A palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus nos relata do seguinte modo: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. É porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão,
deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Veja só, palavra dita pelo nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, escrita pelo nosso irmão Mateus, né, que esteve com Cristo, e pela misericórdia e graça do Senhor, ali inspirado pelo Espírito Santo, escolhido também para que deixasse relatado, né, tudo aquilo ali que o Senhor Jesus Cristo falou, né, resumidamente, claro, porque a própria palavra de Deus nos fala que se fosse relatar todos os feitos de Cristo, cuidarias que não haveria espaço, né, no mundo para que suportasse aí os livros. Então, irmãos, veja só, a palavra de Deus começa a dizer assim: não julgueis para que não sejais julgados. Pronto. As pessoas leem esse versículo, se isolam nele e não abrem o seu coração, não abrem espaço para que você possa falar nada para eles. Você não pode falar nada, fala assim, ó, não me julga, porque a palavra de Deus fala que não julgueis para que não sejais julgados. Mas você continua lendo? Nós temos que ler, irmãos, e temos que entender, e temos que completar a palavra de Deus com várias passagens, porque o Senhor nos traz outras passagens também a respeito de julgamento. Mas começando aqui por Mateus capítulo 7, a palavra de Deus nos fala: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Amém? Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome santo do Senhor. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, irmãos, veja só, nós começando a ler em Mateus capítulo 7, versículo 1 até o 5, nós começamos a entender ali no começo: não julgueis para que não sejais julgados. Como que eu vou poder dizer para o meu irmão para que ele pare de beber? Vamos para uma pessoa. Como que eu vou dizer para uma pessoa para que ela pare de beber que aquilo que está fazendo mal para ela, e se eu também bebo? Como que eu vou ter condições de dizer para uma pessoa pare de fumar, sendo que eu também fumo? Né? Como que eu vou ter condições de dizer para uma pessoa pare de adulterar, sendo que eu também adultero? Como que eu vou ter condições de dizer para uma pessoa pare de se prostituir, pare de roubar, sendo que eu me prostituo e roubo? Então a palavra de Deus nos fala: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então veja só, caro ouvinte, querido amigo, visitante deste canal, familiar, irmão. Quando nós adentramos na presença de Deus e deixamos o Senhor Jesus Cristo nos limpar, nos purificar, tirar toda a imundícia da nossa vida, a prostituição, o adultério, a mentira, a bebida, o cigarro, o homicídio, a idolatria, a feitiçaria, nós também, a partir daí, nós teremos condições de julgar ao nosso irmão, porque quando nós trazemos uma palavra, quando nós trazemos uma pregação, nós trazemos um julgamento. Mas se nós estivermos errando e falhando e fazendo como eles fazem, como que nós teremos condições de dizer algo para a pessoa? Por isso que a palavra de Deus fala: não julgueis para que não sejais julgados. Porque quando você está errando, falhando, pecando como as outras pessoas, nós não temos condições de julgá-la. A pessoa vai falar assim: oh, quem é você para falar alguma coisa para mim? Você também fuma? Por que você vai falar para mim parar de fumar? Você também bebe? Por que você vai falar para mim parar de beber? Então a hipocrisia, tudo isso. Por isso que quando nós adentramos na presença de Deus, necessário é o novo nascimento. Assim como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, ficaram para trás, tudo se fez novo. E quando tudo se faz novo na minha e na sua vida, nós teremos condições de dizer para uma pessoa que fuma para que ela pare de fumar, para uma pessoa que beba para que ela pare de beber, para que uma pessoa que se prostitui para que ela pare de se prostituir. Quando nós trazemos uma palavra, quando nós trazemos uma pregação, quando nós trazemos um evangelismo, quando nós semeamos uma palavra, nós estamos trazendo um julgamento.
Assim como está escrito em João capítulo 7, versículo 24, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. A palavra de Deus nos traz ali o respaldo através do escrito de João, também inspirado pelo Espírito Santo, que esteve com Cristo, né, que viu ali os seus feitos maravilhosos e também foi escolhido para que deixasse redigido cartas ali do Evangelho de Cristo a nós, né? Ele escutando aquilo que Cristo disse e escreveu, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Nós não podemos julgar uma pessoa por ela ser alta ou baixa, por ela ser negra ou branca, por ela ser gorda ou magra, ou assim por diante, né? O mundo julga, né? Você não pode porque você é feio, ou porque você é isso, ou porque você é aquilo, porque é aquilo outro. Mas nós cristãos não podemos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, e a justiça significa a palavra de Deus. Tanto que o próprio Senhor Jesus Cristo, em Evangelho de Cristo também, segundo escreveu o nosso irmão João, no capítulo 12, no versículo 47, ele diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo-o como o Pai me tem dito. Então, mais uma palavra a respeito de julgamento, né? O nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que se alguém ouvir as palavras dele e não crer, né? Ele não julga. Porque ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esse há de julgar no último dia. Então a própria palavra de Cristo há de trazer um julgamento naquele último dia, né? A pessoa vai comparecer diante do tribunal de Cristo para receber segundo os seus feitos, através do corpo, né? E o Senhor Jesus Cristo há de dizer assim: olha, eu deixei minhas palavras escritas para que não fizesse isso e aquilo outro, e para que se fizesse isso e aquilo outro, e você não fez o que era para fazer, e você fez o que era para não fazer. Então a palavra que eu deixei escrito há de te julgar. A palavra que o Senhor Jesus Cristo nos deixou escrito tem nos trazido julgamentos. Porque o nosso Deus, através de Cristo, disse a todos aqueles que amarem a sua vinda, tanto os que estão de dentro quanto estão de fora da igreja, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode fazer. Então hoje nós, apenas como ministros de Cristo, como semeadores da palavra, como pregadores do Evangelho, nós pregamos aquilo que Cristo pregou. Nós falamos aquilo que Cristo falou. O que Cristo falou que pode, nós falamos que pode. Aquilo que Cristo falou que não pode, nós falamos que não pode. Só que nós também temos um respaldo de que nós temos que ser exemplo, de que nós também temos que fazer. Porque se nós dissermos que não pode a pessoa fazer algo e nós fizermos, nós seremos hipócritas, nós cairíamos na hipocrisia, nós estaremos fazendo um julgamento, porque ainda nós não tiramos a trave do nosso olho para cuidar de tirar o argueiro do olho do nosso irmão. Por isso que a palavra de Deus nos fala, caro ouvinte, visitante, amigo, irmão, que nós não podemos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Essa palavra está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32. A palavra de Deus nos fala assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, Ele nos traz um julgamento, esquadrinhando-nos desde a planta do pé até o alto da cabeça, para que haja um povo santo, um povo diferente, um povo especial, zeloso de boas obras.
Um povo do novo nascimento, um povo que se prostituía e não se prostitui mais. Um povo que roubava e não rouba mais. Um povo que mentia e não mente mais. Um povo que era pecador, ímpio, transgressor e não é mais. Ele nos traz esse julgamento para que nós não sejamos condenados com o mundo. A palavra dele nos traz um julgamento, nos trazendo ensinamentos para que nós tenhamos a plenitude do teu conhecimento. Porque há muitos crentes enfermos, muitos crentes doentes, muitas pessoas doentes na fé, assim dizendo, porque elas têm dito, mas não têm vivido, têm julgado as pessoas segundo a aparência e não segundo a reta justiça, e as pessoas que ainda não têm o entendimento e o conhecimento de Deus têm reparado isso. A pessoa fala para a pessoa que não está em Jesus Cristo que ela não pode fazer tal, e aquela pessoa sabe que ela o faz tal. Então a própria pessoa fala assim, como que eu vou andar como esta pessoa anda? Como que eu vou crer nesse Jesus Cristo ao qual ela prega, sendo que ela diz para mim não fumar e ela fuma, ela diz para mim não beber e ela bebe, ela diz para mim não se prostituir e ela se prostitui, ela diz para mim não roubar e ela rouba. Então há uma grande hipocrisia ainda dentro dos ministérios, dentro das igrejas denominadas Igreja de Deus. E as pessoas têm visto. O nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios por causa daqueles que se dizem servos de Deus, por causa daqueles que se dizem cristãos. E nós temos que observar todas essas coisas para que nós não venhamos a ser condenados e sentenciados. Nós temos que pregar e nós também temos que viver, porque temos que ser exemplo para que as pessoas olhem para nós e vejam realmente novo nascimento, vejam realmente boas obras, vejam realmente frutos de justiça. Porque a palavra de Deus fala que pelo fruto você se conhece a árvore. Não pode uma árvore má dar frutos bons, e nem uma árvore boa dar frutos maus, pelos frutos os conhecereis. Então, se nós dissermos às pessoas que não podem fazer tal coisa e nós a fizermos, nós seremos hipócritas. Nós seremos condenados e sentenciados por tal ato. Tanto que em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo, nós vamos ler o 2, 1 em diante. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas. Porque condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Está vendo, irmão? Está vendo, ouvinte? Está vendo, visitante? Está vendo, familiar? Está vendo que se nós julgarmos as pessoas e fizermos as mesmas coisas que elas estão fazendo, nós escaparemos do juízo de Deus? De maneira nenhuma. Porque aí nós estamos com a trave no nosso olho, e como que nós vamos tirar o argueiro do olho da pessoa? A pessoa vai ver maus frutos nas nossas vidas, e não vai crer no Cristo Jesus, Salvador e Redentor, aquele que deu-se a si mesmo a redenção dos nossos pecados através de nossa vida. A pessoa não vai crer, porque a pessoa vai ver frutos bons, frutos maus, na vida daquele que se diz ser servo de Deus. Então, mais à frente, no mesmo livro de Romanos, no mesmo capítulo 2, a palavra de Deus, a partir do versículo 17, faz assim: eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a tua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens as formas da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O nome de Deus tem sido blasfemado no mundo, no meio dos ímpios, no meio daqueles que não conhecem a Deus, por causa daqueles que estão dentro da igreja de Deus, que dão mau testemunho, que têm dito e não têm vivido,
tem convocado, chamado as pessoas para vir para a igreja, mas aquela pessoa sabe que ele é um falso profeta, um falso irmão, aquele que promete liberdade, mas ele mesmo é servo da corrupção. Ele promete a ti liberdade, ele fala que Jesus é bom, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus salva, mas ele mesmo ainda não foi curado, não foi liberto, não alcançou ainda a libertação que a palavra de Deus nos traz, porque a palavra de Deus nos exorta, nos corrige, nos redargue, nos ensina a nascer de novo, a deixar as coisas velhas para trás e rumar num novo caminho. Então nós não podemos julgar, irmão, segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Se nós não formos exemplo para aquelas pessoas, nós seremos hipócritas. Mas nós temos que ser exemplo para o mundo, para o ímpio, para aquele que ainda não tem conhecimento de Cristo, para que através do nosso bom trato, da nossa vida, do nosso caminhar, do nosso falar, do nosso agir, do nosso proceder, do nosso falar, a pessoa também veja que Cristo realmente existe, que Cristo realmente é bom, que Cristo realmente transforma vidas. Mas se for ao contrário, o nome de Deus vai sendo blasfemado entre as pessoas que não conhecem a Deus por causa daqueles que se dizem servos do Senhor. Quantos escândalos têm acontecido e as pessoas têm se afastado de Cristo por causa daqueles que se dizem serem servos de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que era necessário que viessem os escândalos, mas ai de quem, por quem os escândalos viessem. Então tome cuidado, varão. Tome cuidado, varão. Não vamos julgar as pessoas segundo a aparência. Não vamos prometer liberdade para as pessoas, aí nós ainda sermos servos da corrupção. Sendo que nós ainda não fomos libertos, como que nós vamos oferecer liberdade às pessoas? Então, se o teu ministério, se a tua igreja, aquele lugar que você tem frequentado e ido, não tem te anunciado, te pregado um novo nascimento, ou se prega aí e você não ainda alcançou esse novo nascimento, vamos nascer de novo. Para que nós possamos trazer uma palavra, para que nós possamos trazer um julgamento, para que as pessoas possam crer em Cristo através de nós, porque Cristo faz que a voz dele seja ouvida através de nossas bocas. Irmão, mas lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11, tem uma palavra que fala que nós não podemos julgar, tem mais uma palavra que fala que nós não podemos julgar. Irmão, nós temos que ler e entender a palavra assim como disse. A palavra de Tiago 4,11 fala assim, irmão, não falei mal um dos outros, ponto. Não falei mal um dos outros, ponto. Nós não podemos sair falando mal dos nossos irmãos, das pessoas. Quem fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, quando nós falamos mal dos nossos irmãos, nós estamos trazendo um julgamento ao qual o Senhor condena, ao qual o Senhor reprova, que não é para que nós falemos mal dos nossos irmãos, né? E quando nós falamos mal dos nossos irmãos, nós não somos mais observador da lei, mas juiz. Mas nós não somos o juiz na realidade. Na realidade, o juiz é Cristo. Se nós quisermos nos colocar no lugar de juiz, nós seremos reprovados por Deus. Então a palavra de Deus fala para que nós não falemos mal uns dos outros, porque quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo um julgamento e se colocando no lugar de juiz. Mas nós temos que julgar, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. Fique com essa palavra, que o nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo possa falar mais no seu coração, né? Que nós, irmãos, vamos despertar do sono, né? Há muitos cristãos de título vivendo segundo a aparência, apenas o lado de fora parece ser um cristão, mas por dentro ainda não nasceu de novo. Tem sido um mau exemplo para as pessoas. E as pessoas têm blasfemado o nome de Deus por causa dos tais. Que nós não venhamos a ser assim. Você que se encontra nessa posição, vamos despertar. Jesus Cristo te ama, quer te salvar. Você que nunca teve um contato com Cristo, que viveu impiamente pelo mundo, a palavra de Deus te traz um julgamento, mas para que você venha ser santo como Ele é santo. Então, quando um cristão, servo de Deus, anuncia uma palavra de Deus, traz-se um julgamento. Mas para que a pessoa venha a entender, compreender e largar todo o mal, a impiedade e o pecado. Agradeça a Deus pelo tempo que você disponibilizou, o tempo precioso da tua vida,
para se encontrar juntamente conosco mais uma vez, né, a meditar no Evangelho Sagrado de Cristo, né, mais um ensinamento da parte de Deus, para que nós venhamos a viver, né, para que nós busquemos o reino dos céus, enquanto se há tempo, fôlego de vida sobre nossas narinas. Que Deus os abençoe. Fica aqui mais uma vez o nosso irmão, vosso irmão Paulo, né, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Engrandecido seja Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.